Caçar virou uma preliminar entre o Edward e a Bella. Pegue seu amanhecer, hora do culto. E pra você que me ouviria por horas, a gente já tem mais de 2 horas dos cultos de Diário de um Vampiro nos inscritos de TikTok. Mas agora é hora do culto de amanhecer. O Edward fala pra Bella que ela tem que começar caçando algo mais fácil, como um alce. A Bella mostra os dentes pra ele porque ela não gostou disso. Ela é uma mulher, aliás, ela é uma vampira empoderada que pode caçar o que ela quiser, mas ela tá com muita fome e só por isso que ela vai caçar alce, né? Porque o Edward mandou. Eles fazem lá todo o trabalho de se concentrar pra ela ouvir o alce, sentir o cheiro do alce. Ela quase ataca o Edward, porque essa mulher está com mais do que fome. Mas quando ela sabe exatamente onde os alces estão, o Edward fala, agora vai, deixe seus instintos te levar. Ela deixa. E ela começa a correr na direção dos alces. O problema é que quando ela chega bem perto dos alces, ela sente um cheiro mais gostoso. Bem mais gostoso. Aí, no último momento, ela desvia, assusta os alces que saem correndo e começa a chinelar atrás desse cheiro muito mais gostoso. Mas quando ela chega próximo a esse cheiro muito gostoso, ela vê que é o cheiro de humanos. Nesse momento, a Bella só conseguia pensar na mão dela, correndo assim, tal qual ela estava de 4 correndo. Só conseguia pensar na caça, ela não conseguia pensar em mais nada. Aliás, ela conseguia pensar em uma outra coisa, que tinha alguém indo atrás da caça dela. E ela tinha que defender as costas dela, dessa pessoa, e proteger a caça dela. Só que quando ela se dá conta de que estamos falando de humanos, ela para. E ela se dá conta de que a pessoa que iria competir pela comida de vampiro de humano era o Edward. E aí na hora que ela para, o Edward para assim, ao redor dela. E ela não sabe se ele quer abraçar ela, se ele quer conter ela. Só que aí do nada, a Bella prende a respiração e começa a correr na direção oposta. E corre, corre. Novamente, ela tem essa sensação de ter alguém correndo atrás dela, que ela precisava se proteger dessa pessoa. Mas agora, mesmo sem respirar, ela sabia que era o Edward. Então ela tá tipo, pera, eu vou ignorar os meus instintos, que o Edward tinha mandado eu seguir, e vou fazer o que o meu lado racional tá mandando, que é ignorar o cheiro de comida de vampiro de humano e ignorar que tem alguém correndo atrás de mim, que eu preciso me proteger. Vou só correr pra longe disso. Quando ela achou que ela tava num lugar mais seguro, ela se permitiu respirar novamente, e aí ela viu que ali não tinha cheiro de comida de vampiro, e aí ela decidiu conversar com o Edward. O Edward olha pra ela e fala, Bella, como que você fez aquilo? Aí a Bella fala, fugir? Eu só aprendi a respiração. Aí o Edward fala, não, como você interrompeu a caçada? Bella fala, é que quando você veio por trás de mim, eu tive o instinto de proteger a minha caça, porque a caça era só minha, e aí desculpa por nesse momento ter rosnado pra você. E aí o Edward fala, não, a parte de rosnar é de boa, é extremamente normal a gente rosnar um pros outros. Mas eu não consigo entender como que você fugiu daquela situação, porque você já tava no modo caçadora. E a Bella responde, o que eu poderia fazer? E se fosse uma pessoa que eu gostasse? Eu não quero desviver uma pessoa que eu gosto. A Bella gosta tanto de agradar os outros que ela consegue controlar os instintos vampirescos dela pra não chatear alguém. O Edward dá uma gargalhada. A Bella pergunta por quê que ele tá rindo dela. E ele fala, na verdade eu tô rindo de nervoso. Cara, a gente ficou muito perto de um desastre, porque se você não fosse capaz de controlar isso, você teria desvivido aqueles homens. Ele também fala que isso que a Bella fez é difícil até para um vampiro de décadas de experiência. Ele falou que, inclusive, os Cullens, quando vão caçar, eles vão entrar nesse modo caçada, eles não podem estar perto de humanos, porque senão eles correriam o risco de atacar o humano. E a Bella, como uma recém-criada, conseguiu fazer isso. Ele pede desculpa pra Bella por ter exposto ela a esse risco. Ele deveria ter sido mais cuidadoso, devia ter saído antes pra ver se não tinha ninguém nas redondezas, que ele não pensava que alguém estaria tão longe da trilha. O Edward olha pra Bella e fala, nossa, eu gostaria muito de conseguir ver a sua mente agora pra entender como ela funciona de uma forma completamente diferente dos outros. A Bella pensa que ela consegue controlar essas emoções porque ela pensou muito nisso enquanto ela era humana, que ela teria esse impulso, que ela teria essa sede, que ela teria que lidar com isso. Mas ela pensa que quando
esse estímulo viesse do Edward, ela não conseguiria se segurar. E o que ela sentia vindo do Edward, que essa excitação era muito mais forte do que a sede, do que o impulso de caçar humanos. E aí, nesse momento, ela toca no rosto do Edward, toca na boca do Edward, e ela fala: eu achei que eu demoraria muito mais tempo pra sentir isso, mas eu quero você. O Edward fica perplexo, olha pra Bella e fala: Bella, como que você consegue pensar nisso? Sendo que você é uma recém-criada de dias e ainda não se alimentou. Na hora que o Edward lembra ela disso, ela tenta engolir, vê que a garganta dela tá muito seca e ela fica: não, calma. Deixa eu me alimentar antes. Novamente, a Bella se concentra ao redor pra ver se tem algum cheiro de alguma coisa pra ela se alimentar. E muito, muito, muito longe a leste, ela sente um rastro de um cheiro bem interessante. Bem diferente do Alce que ela tinha sentido antes. Novamente, ela entra no modo caçada e ela começa a correr, inclusive com as mãos dela no chão, de uma forma muito rápida, desviando de árvore e tudo mais. E aí, quando ela chega perto do cheirinho que ela sentiu, é um cheiro bem mais interessante do que de Alce. Ela vê que esse bicho não estava no chão. Esse bicho estava num galho de uma árvore. E esse bicho também estava caçando. Inclusive, a cauda desse bicho estava de um lado para o outro, sabe? Com aquela posição de, eu vou atacar. Inclusive, a Bella ouviu o coração da presa desse bicho. Era um bicho que era 3 vezes maior do que a Bella. E a Bella vai pra cima desse bicho. Que bichinho que é esse? Um puma! O Edward tinha falado pra Bella começar com algo mais tranquilo. Um alce, uma coisa que não fugiria tanto. Uma coisa mais boa. Um puma! A Bella pega, pula pro galho que o puma tá. O puma vira em direção à Bella. E aí ele tenta atacar a Bella. Nisso que ele tenta atacar a Bella, as garras dele pegam no ombro da Bella. Não faz nada na Bella, somente no vestido de seda dela. Ela finca os dentes no pescoço do puma. E ela sente o pelo do puma, a pele do puma, a gordura do puma, o tendão do puma desfazendo nos dentes dela, tal qual manteiga. E aí ela começa a se alimentar da comida de vampiro do puma. Ela repara que não é uma coisa tão saborosa, mas é líquido e é quente, e é o que ela tá precisando pra tirar aquela queimação da garganta dela. O puma ainda tenta se livrar um pouco dela, e quando ela toma todo o suquinho de caixinha de puma dela, ela larga ele. Ela olha pro Edward, que tá olhando pra ela de uma forma estranha. Ela pergunta o porquê, e ele fala: é muito difícil eu lutar contra os meus impulsos de te proteger. Porque o Edward tá há 4 livros protegendo a Bella até de um possível cometa de cair na casa dela, e agora é muito estranho ele simplesmente deixar ela brigar com um puma. E a Bella olha pra si mesma e ela vê que ela tá toda suja de terra, o cabelo dela tá todo bagunçado, o vestido dela tá cheio de comida de vampira, praticamente destruído. A Bella fala pro Edward que ela ainda tá com fome, e o Edward também tá com fome, porque como ele tava preocupado da Bella tá brigando com um puma, ele não se alimentou, então eles voltam a correr, e aí eles acham um rebanho de cervos, e aí eles atacam. No tempo que a Bella comeu um cervo, o Edward comeu 2, e aí depois que ela terminou de se alimentar, que ela estava satisfeita, ela começou a olhar o Edward para ver como que ele caçava, porque ele não voltava daquele jeito que ela tava, cheia de terra, cheia de comida de vampiro, com o cabelo todo desgrenhado. O Edward estava impecável. E ela conta que o Edward, ele se movimenta como se fosse uma cobra, e ele encaixa o lábio dele de uma forma perfeita, que não tira um cabelo dele do lugar, muito menos suja a camisa branca dele. E ela quer aprender como ele faz dessa forma, só que mais do que querer aprender, isso desperta uma coisinha nela. Ela vê que a forma como ele se alimentou é muito sensual. Ela para, a fome dela passou na hora, ela fica olhando e vai dando um negócio nela, vai dando um calor, e aí ele termina de se alimentar, chega nela e fala: Bella, você tá satisfeita? E aí ela tá: agora eu quero outro tipo de comida de vampiro. Eles começam a se beijar. Quando a Bella pisca, eles já estão no chão, ela tá em cima dele, o vestido dela, que
e tem pouquíssimo vestido. O Edward vira e fala, você não quer ver a Renesmee? Na hora que ele falou isso, a Bella lembrou que ela queria muito com o Edward ali, nesse momento, mas ela quer muito outras coisas também. Ela lembrou que a única memória que ela tem da Renesmee é da mente humana dela. E tudo da mente humana dela estava muito distante, estava muito fraco. E ela sentiu a necessidade de ver a filha dela, porque ao pensar na Renesmee, ela sentiu o vazio de não ter mais a barriga gigante dela, sentiu o bebê se mexendo, mesmo que quebrando as costelas dela. Ela precisava ver a filha dela. Ela pensou um pouco e falou, vamos lá ver a Renesmee.